Bom dia, buenas tardes e takura a todas, todos e todes. Bem-vindos ao Em Santa Companhia, a série de episódios da Bendita, onde mergulhamos na mente e nas histórias dos integrantes da Santa Companhia. Eu me chamo Vitor Marques e sou apresentador dessa série. Comigo está o nosso querido entrevistador, que ainda está na minha lista de antigos matches do Tinder, Demétrio Abraão. Buonasera, Natasha. Ó, essa história a gente tem que... É para um episódio futuro, tá bom? Futuro. Ai, guarda lá no bolso. Guarda. Bom, nesse episódio do Em Santa Companhia, convidamos o tal fundador e diretor da CIA, aquele cujo nome foi citado em todos os episódios até então, famoso por onde anda, Rafael Abraão. E aí, Bi? Boa noite, camaradas! Demorei, mas cheguei. Não demorei tanto, mas eu vim. Que delícia estar aqui. Obrigado pelo convite. Demorou pra chegar, mas já tava sendo chamado antes. Não, e já chegou com o ego sendo colocado lá em cima pelo Não, Victor, assim, eu né? falei Olha. nome citado, eu não falei o que as pessoas falaram, se foi bom, se foi... É verdade. Vai ter que ouvir os outros episódios pra saber, né? Ou não, porque pode tudo ter sido cortado, dependendo do que foi falado, né? Bom, Brasil, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Ou bom dia ou boa tarde, já que a gente nunca sabe quando vocês estão nos ouvindo. Como já foi anunciado, hoje estamos aqui com ele, o diretor da Santa Companhia, Rafael Abraão. Gente. Amigo, Que não é irmão de que Demétrio Abraão. não é irmão de Demétrio Abraão. A gente pode contar essa história hoje. Essa história é pra hoje. Tampouco casados, né? Ainda não constituímos família. Ainda, né? Quem também. sabe um dia. Ah, louca, gente. Se algum dia, daqui 20 anos, vocês encontrarem pessoas com sobrenome Fulaninha, Abraão, vocês já sabem. É engraçado porque Abraão, né, com H, porque o nosso Abraão tem H, né? O meu e do Demétrio, e é difícil encontrar. Existe Abraão com 2 A seguidos, existe Abrão, né, direto. E esse Abraão com H, não lembro de qual liturgia, tá? Mas eu fui procurar o significado. Porque meu nome é religioso, né? Rafael é o anjo da cura. E aí eu fui procurar o Abraão. Abraão, né? É o pai de muitos, significa Abraão. Então, Demétrio, olha aí. Imagina, se for ter uma criança, essa criança com certeza vai fazer parte de uma ninhada, entendeu? De mais 11 irmãos. Maluca. Todos pequenos anjinhos. Não, e é engraçado que seu nome é bíblico e o meu vem de Deméter, né? A deusa grega, representada por nós em Cora Primavera. Louca. Chique, Brasil. Não é pouca coisa, não. Bom, Brasil, vamos ao que viemos, né? Sempre bom lembrar que estamos gravando em pandemia, então aquela coisa, né? Barulhos, efeitos sonoros extra Santa Cia, condições de gravação daquele jeito, né, Brasil? Pandemia 2021. Vocês vão ter que lidar com a paisagem sonora dos nossos ambientes do isolamento, né? É sobre isso também. Bom, amigo, vamos lá, vamos começar. Então, como sempre, a gente vai pedir pra você começar falando um pouquinho sobre você, sobre quem é Rafael Abraão. Nos conte a sua história. Estamos no momento Abraão por Rafael, mas no caso Abraão você, né? Não eu. Gente, eu sou bicho de teatro. Acho que essa atualmente tem sido a melhor definição de mim pra mim mesmo. Entendendo que o teatro é essa coisa generosíssima que me permite tocar instrumentos, que me permite pintar quadros, que me permite escrever poesias, prosas, dramaturgia. Eu sou, como um bom bicho de teatro, eu sou muito devoto e dedicado à força de Dionísios, à força dionisíaca, acredito muito nessa força e honro muito essa energia criadora de Dionísios.
E fui uma pessoa que tive também um processo dionisíaco, alguns, na verdade, né? Porque Dionísios Nísio nascido 2 vezes. E eu vejo que, assim como no teatro, né, que a gente se dilacera para se construir, para fazer aquele personagem, para viver aquele processo, eu também me dilacerei para poder estar aqui hoje. Tenho certeza que ainda me dilacerarei muito mais nessa vida, né? Então fui uma pessoa criada num ambiente católico blasé, né? O blasé é porque, sabe assim, aquela coisa daquela família católica que não vai na missa, não faz o meio o catolicismo, né? Católico soft. Mas fui educado num colégio de padre. E aí vamos falar, já que, né, vou tentar ser conciso aqui no nosso programa, mas tem fatos aqui que eu nunca expus em nenhuma outra entrevista e acho que esse é o espaço. Olha só. Ai, exclusivo em Santa Companhia. Fui lá, fui educado num colégio de padre, um colégio jesuíta, fui bolsista no Colégio São Luís. E quando eu tinha 10, 11 anos, foi quando a minha mãe, Priscila, grandiosa, me colocou no teatro. Ela que falou que eu tinha que fazer. Eu já tinha feito muita coisa antes, gente. Eu tinha feito tênis, eu tinha feito trampolim acrobático, eu tinha feito robótica, eu tinha feito... Nossa, assim, uma porraiada de coisa. Flauta doce, no Colégio das Madres que eu passei antes, bateria, violão, nossa, muita coisa. Mas nada dava aquela liga, sabe? Aquela criança começa a fazer, não vai. E aí minha mãe me colocou no teatro. E quando eu fui fazer teatro, a minha primeira peça foi Chapeuzinho Vermelho, que eu montei lá, tava na 5ª série. Só que agora vocês se liguem no personagem, né? Qual foi minha primeira peça mesmo foi minha formatura lá no pré, que eu fiz o Dunga. E aí eu tenho a filmagem em fita, e o Dunga ele é mudo, né? Só que não dessa vez, porque o Dunga dirigia os outros colegas em cena. Tipo, a gente entrava assim, e eu entrava meio diretor, assim, eu coreografando, sabe? Faz assim, faz assim, Olha faz assim. só aí. 5 aninhos. Já no passado, já aí, ó, fazendo os links. Já era chata, já a baixando, louca. a louca. Mandona. Gente, imagina você tá em cena com o ator e o ator querendo te dirigir em cena. Olha, nessa de peça dos Dunga. meus... Gente, tinha o Peter Pan nessa peça aí do Dunga, e o Peter Pan apontou o estilingue pra ele mesmo, entendeu? Aí não dava. Isso, como é que ele... Aí tinha que falar. Tá ao contrário. Bom, enfim. Tirando esse off-topic, esse germen, né, do teatro, assim, dessa minha experiência de Dunga, eu considero que meu primeiro papel mesmo foi aí, com 10, 11 anos, lá no São Luís, que eu fiz uma árvore. Eu fiz uma árvore falante na Chapeuzinho Vermelho, e que era uma das poucas, era a única árvore que no texto era masculina, e era um limoeiro azedo. Azedo, feito um limoeiro. Então eu fui abençoado aí no teatro com a força do limão. Ou seja, Com todo as mundo te árvores, colocava né? em papéis mudos E dava alguma fala. e você dava um jeito de burlar. Não, e isso é muito engraçado, porque essa primeira peça tem uma historinha assim, que nós éramos em 5 árvores, eu era o único menino, né? Era eu e outras 4 colegas. Que árvore você era, você lembra? Árvore 5, Árvore a 5. última, justamente. E que no meio da peça a Chapeuzinho deitava assim na árvore 5 e falava, ai, limoeiro, então eu sei que eu era um limoeiro, né? É uma dica da dramaturga. E aí a professora conseguiu 4 roupas de árvore e tinha 4 meninas. Então ela virou pra mim e falou assim, Rafa, se vira. E minha mãe tem um companheiro muito especial na vida, que é o Zé. E o Zé sempre foi muito massa, assim, né, com o teatro, assim, de botar a mão na massa. Meu pai também sempre apoiou, nunca foi contra o teatro, né, eu tive muita sorte com isso. Mas o Zé, nesse caso aí da Chapeuzinho, ele fez a minha roupa de árvore. E aí, quando chegou no dia, minha roupa de árvore tava dando de 10, assim, né? A árvore das meninas, umas árvores tudo seca, coitadas. E a minha lá, toda... O limoeiro, lindo. Azedo e doce. A louca. Só que aí eu mandei mal pra caramba. Eu fiquei nervoso, eu começava a suar. A minha roupa marrom começou a ficar com aquelas pizzas gigantescas, sabe? Assim, foi péssimo. Foi na minha segunda peça que eu fiz o Zé Leite, que era um camarada lá da roça, uma peça chamada Na Roça, do Belmiro Braga.
que era um cara que cantava, assim, ele era um personagem todo pra fora. Ali foi onde eu me autocoroei mesmo, ali foi onde eu saquei, sabe assim? Porque foi uma apresentação única, mas ali eu toquei tambor, eu cantei, eu paquerei na peça, que tinha que paquerar lá, sabe assim? Ali eu senti o Xagaragadá de Dionísio me tocando, né, assim, pela primeira vez. Depois disso, nossa, é pra eu contar tudo isso mesmo, assim? Porque eu no final fui contar o comecinho e tô seguindo em linha. É isso. Vai. Então tá. Aí depois minha mãe também, aí minha madrinha, né, teatro, porque o sonho da minha mãe era ser atriz. Aí, né, sei lá, constelação familiar, fica aí a dica, a louca. No meio da trajetória, além dela ter me impulsionado a fazer esse teatro escolar, ela também me colocou no Macunaíma, que eu entrei muito cedo, fiz o infantil, assim, fiz uns 2 aninhos lá de infantil, umas 4 peças, e depois segui, básico, e me profissionalizando sempre aos sábados, né, então eu estudava durante a semana e de fim de semana essa coisa do teatro. Só que eu sempre, depois do Zé Leite, que foi onde eu me autocoroei, principalmente no Macu, eu tinha muitos personagens que eram coadjuvantes, sabe? Assim, tinha peça, fiz uma vez Capitães da Areia, eu fiz 6 personagens no Capitães da Areia. Então eu sempre fui do elenco B, fui daquela outra turma, sabe assim? E fui sendo muito levado pelo movimento, sempre sendo muito levado, porque eu também era esse Rafa, que era muito levado pelas coisas, que me colocava, né, de uma maneira diferente, assim, no jogo da vida. Até que, em 2013, né, que chegou o momento de eu me formar no ensino médio, encerrar aquele ciclo intenso, né, que é da vida, fui fazer cursinho e comecei a minha primeira dilaceração dionisíaca, né, foi a primeira vez que comecei a macerar as minhas uvas, meu corpo uva, e em questões de sexualidade, questões de tudo isso, e fui abrindo, e começando a brotar o novo. Então Deus morreu, virei ateu, né? Fui fazer cursinho, comecei a escrever poesia. Aí essa história muitos já sabem, né? Da poesia vem o blog, do blog vem a companhia, o Vitor foi um dos primeiros aliados aí também, teatralmente. Foi um dos primeiros aliados, que não foi o primeiro, né, que eu lembro que o primeiro, coitado, foi o LG, já até foi embora, é um cara que virou médico, foi fazer outras coisas aí da vida. Mas, foi ganhar dinheiro, coisa que a gente não faz. Mas é engraçado, porque teve esse primeiro germen que foi o blog, né, e depois veio essa primeira geração do Vitor, da Sofia Ricardi, Raul Moraes, Ângelo Aleixo. A Vitória. Vitória Fava, Nicole Coates, Pedro Palma. Que na verdade daí, pra quem não sabe, né, a companhia antes chamava Nada Pensativo, se é Nada Pensativo, que veio do blog, que era você e 3 meninos da escola. Isso, que assim, eu tinha muita vontade de escrever, mas eu não tinha organização suficiente pra isso, mental mesmo, né, porque eu escrever sobre o que se eu não me colocava ativo na minha experiência de vida, né? Era uma coisa meio, sabe aquele filme Corra, que você cai pra trás na tela, tá? Era uma coisa meio assim, e eu conseguia vestir máscaras sociais nas quais eu me dava bem, fazia amizade e tal, mas em 2013 parece que vira uma chave de ignição disso, que eu consigo começar a escrever poesia e vem esses amigos, um que virou advogado, outro que foi pra engenharia, outro que virou médico, tem pra todos os gostos, né? Aí, ó. Porque eu postava sozinho e eu queria que tivesse um movimento mais diário esse blog, né? E aí começamos a fazer. Particularmente falando das minhas poesias, eram poesias muito adolescentes, nihilistas, né? Desse jovem que já não crê mais em nada, que matou Deus, depois de tanto rezar pra ele, falar, Deus, onde está você? Né? Duvidar da vida. Assim, então era uma peça escura, né? Os atores de preto, tinha uma vibe da morte. Esse é um tema que sempre circunda, eu acho interessante, como os renasceres, os ciclos, né? Que tem a ver com Dionísio, justamente, essa coisa da dilaceração, de nascer de novo. Sempre circunda esse corpo da santa. E aí a gente, no meio do processo assim, de anamnese, o Vitor já... Nossa, eu e o Vitor, a gente tem uma parceria, eu vou falar que tínhamos, porque ainda temos, né? Estamos aqui. Muito linda, né? Assim, tenho muita alegria da nossa história e de tudo isso que a santa se tornou,
e vem se tornando, e do porvir dela também, vai saber, né? Porque a magia foi acontecendo e eu fui me transformando muito. E o que é muito bonito de ver é como as pessoas também se transformam aqui. Então, como bicho de teatro, sou muito feliz de conseguir viver disso hoje, né? Tem que ser um pouco atleta afetivo, guerrilheiro da felicidade guerreira, assim. Mas é gozoso demais você estar num lugar onde todo mundo se renasce. Então é isso, gente. Ai, olha, agora eu me perdi, tava contando uma história, mas fiz Macunaíma, fiz o Nesp. Esse aí é meu Lattes, tá bom? Me procura lá depois. Meu amigo, mas... E trouxe o nascimento da companhia, né? Importante. Primeira peça que veio dos poemas, do blog. Que a gente... Que se eu não me engano, a gente já falou bastante sobre isso num episódio do Bendita do ano passado, né? No episódio final, se eu não me engano. Mas falaremos mais um pouco daqui a pouco. Você falou aí, você deu todo o seu Lattes, falou onde você atuou e tal, porém, na Santa Companhia você é uma figura conhecida como o diretor do nosso teatro, né? E também dramaturgo, dramaturgista, etc. Fala um pouco pra gente então sobre qual é a sua pesquisa, qual é a sua grande brisa dentro desse mundo que você colocou aí, que você frequenta desde pequeno, depois de passar por robótica, que você podia estar fazendo robô com a NASA, ganhando em dólar que tá valendo R$6, mas não, você escolheu estar aqui porque só assim para ser feliz, não é mesmo? É sim. Então fala pra gente da sua pesquisa aí, desenvolve. Perfeito, porque acabei de lembrar onde é que eu tinha parado, né? Porque foi justamente no meio de anamnese que o Vitor tava bem na minha vida nesse momento. Eu conheci o Oficina e a antropofagia, e aquilo me dilacerou mais uma vez, só que num outro lugar, né? Num outro lugar. Ligou o motor em outra chave. E aí, a partir disso, a pesquisa começou, né? Essa vida, assim, de fincar uma coisa. A pergunta é como a minha pesquisa, né? Aqui, essa coisa... Então, eu queria ser diretor desde a época do Na Roça, lá. Desde que eu me autocoroei, eu queria dirigir. Só que eu, pelo amor de Deus, eu tinha 12 anos naquela época. Então, qual é a credibilidade, né? Tive que esperar mais 4, a louca. Porque aí com 16 anos eu tomei a coragem, né? Tava lá com o texto escrito e falei, preciso fazer isso. Preciso, não sei, tô aqui fazendo cursinho, foda-se, tal, vamos lá, vamos ver aí o que a vida vai apresentar. Mas, coragem, né? 1, 2, 3, primeira ligação. Então, essa coisa das funções, por exemplo, o dramaturgo eu devo muito, principalmente o dramaturgista, né, que é em mim, eu devo muito ao lado poeta também, a gostar de ler. Então, Cora Primavera, por exemplo, onde eu assino, né, porque teve o Antropofrei, que foi uma dramaturgia coletiva, e aí veio a Cora. Na Cora teve uma reciclagem, mas também teve muito trabalho de dramaturgismo, porque teve criação de coisa nova, mas teve muita reorganização das ideias que já estavam ali. Fui produtor da Santa, hoje graças a Já e a Dionísios e a Apolo principalmente, né? Temos a Stephanie aqui agora, que é uma mulher maravilhosa e, assim, essa coisa de... Eu fui por muito tempo diretor e produtor da Santa Cia. E isso é muito conflitante, porque você ter que criar e ter que pensar no pagamento, toda a parte da produção... Não é que o diretor não deva fazer isso, o diretor tem que estar muito junto com a produção, mas isso depender da mesma cabeça, às vezes é muito conflitante, né? Cansativo. Então, eu tenho muita paixão por juntar pessoas, esse é um talento meu, assim, que eu reconheço, de juntar gente. E a direção vem muito nisso, né? No poder de realizar. Mas a pesquisa, você, ouvinte generoso... Pode conferir na nossa minissérie, o Antropofagia em Pesquisa. Ali está resumida boa parte do que foram esses primeiros 5 anos da Santa Companhia. Ano passado a gente fez 6, esse ano a gente fez 7. E agora as provocações para mim, Rafa, já estão em outro lugar. Eu fico muito feliz de perceber que eu consegui caminhar, porque assim, 2020 teve vários marasmos, né? Mas aí hoje
com outra peça, fui também trabalhar, tô com outro trabalho em outro coletivo, né? Tô compondo Nietzsche, faço parte de um espetáculo do Pequeno Ato, que é o Distopia Brasil, né? Exercitando meu eu ator, mas estou dirigindo no Nietzsche, que é o Núcleo Independente Tecno-Rupestre ou Núcleo de Investigação Teatral. E dirigi a primeira peça, é um grupo de 8 anos, que há 8 anos registra processos, anota com vídeos, áudios de dentro. Então é um grupo que trabalhou com a Mundana Companhia, com o Labit da Ave Terrena, com isso é um grupo do Diego Moscovitch. Eu não estava lá nessa época, então tem toda uma questão dos arquivos. Isso me tocou muito. Atualmente, assim, eu ando muito tocado com o tema da formação de público, mas com a formação de público através do quê, né? Acho que hoje em dia, falando agora aqui da Santa, a gente tem esses 5 eixos, né? De podcast, vídeos, audiovisual, música, arte, educação e teatro. Isso é bastante coisa. Então, como que a partir disso a gente forma público de um jeito transmídia, ou seja, utilizando diferentes formatos, diferentes materialidades, inteligências, compondo cada coisa e cada coisa se costurando uma na outra. Então a gente, sei lá, fez um podcast de alquimia, vai lá faz uma peça que também tem isso, só que de outro jeito. Ou vai lá grava um podcast de Dionísio, e aí tem lá o curta-metragem de Tirama para Subir, que reflete Dionísio de outra maneira, né? Não está traduzindo o podcast. Então essa obra transmídia que não é não sei se o termo é cross-mídia, não lembro qual que é o nome, que é um espelhamento, né? Mas como que a partir de diferentes plataformas a gente constrói. E mais, como que a gente faz isso registrando o processo, criando rastros, e quais são as possibilidades que a gente lida com esses rastros da criação do processo. A gente tem um acervo grande, mas agora com essa coisa que eu tô pensando, o registro de processo também já começa a ser provocado a outros lugares, né? Mas como que a gente lida com esse material, compartilha esse material como um objeto de comunicação, como algo que ensina alguma coisa, que conta alguma coisa. Isso eu aprendi muito lá com o Nietzsche, com os camarins do Pascoal da Conceição, com o Fred, que é uma doideira, assim, é sempre algo que se aprender, né? E aí é muito gostoso. Agora eu tô pegando um pouco na edição também, então acho que esse meu lado de direção, né, dionisíaca ainda é muito desafiador para mim. Agora com o Nietzsche, que é essa próxima peça, depois minha de Cora, que eu estreio numa direção, eu me refiz inteiro. Eu virei um diretor transmídia, eu opero, eu faço ao vivo da peça, eu corto, porque eu entendi no meio do processo que para dirigir aquela peça que ia lidar com o ao vivo, com animações, com vídeos de mais de 30 companhias, gente do Brasil todo enviou vídeo lá e tal. Lidando com tudo isso, o olho da direção para esse teatro pandêmico, que a gente chama, mas que eu e o Fred, enfim, essa pesquisa toda trata como uma obra transmídia, que a mão do diretor está no teclado. Então acho que, eu não sei me definir ainda, acho que ainda é cedo, atualmente tenho 24 anos, né? Mas a pesquisa tá meio por aí, né? Parte da antropofagia como uma visão de mundo, cai no rito, materializando o mito, manifestando, muitas vezes em formato de festa, alquimizando e fazendo as mandingas, muitas vezes barulhentas e muitas vezes no silêncio, como é importante. E também agora com esses aparatos tecnológicos e os registros de processo e tudo mais. Então a minha pesquisa atualmente está indo meio por aí. Pretendo depois formalizar isso. Acho que a academia é legal porque ela, né, formaliza. Então depois a gente dá um jeito de formalizar isso aí. Mas, enfim, tô descobrindo, né? E é assim, nesse clima de continuidade e dúvidas que movem para frente, que encerramos o nosso primeiro bloco.
reflexão do dia. Há quem diga que existem muitas semelhanças entre o ser humano e os anfíbios. Mas, se a rã range e o sapo sapeca, o que faz a perereca? Está lançado o pensamento do dia. Toda bebida na antropofagia hoje. Esse daí é o soro antropofágico, entendeu? Quando já tomou a vacina, quer tomar um sorinho antropofágico? Tá aí uma dosada pra você. É um shot. Quem não entende... Pra quem não entendeu, pode ir ouvir a nossa minissérie Antropofagia em Pesquisa em 4 episódios, disponível aqui no Bendita. E já que ainda não falamos neste episódio, é sempre bom lembrar que Cora Primavera, o filme da peça, está disponível no nosso YouTube. Pra quem ainda não viu, é só dar uma passadinha lá na nossa página. Bom, Brasil, estamos de volta para o nosso segundo bloco do Em Santa Companhia com ele, o nosso diretor, Rafael Abraão, que não é meu parente. Ainda, alô, amiga, agora eu venho por meio deste poder que me foi dado de ser a Oprah da Santa Companhia e entrevistar as pessoas, entendeu? Lançar um desafio para Rafael Abraão. Opa! Neste início de segundo bloco. Ai, Jesus. Ai, Dionísio. Quem nos acompanha já sabe, provavelmente Rafael também, que a gente gosta de abrir esse segundo bloco pedindo pra pessoa falar sobre a história dela com a Santa Companhia, né? Então, como chegou, como aconteceu, como desenvolveu a cara do Rafael. Porém, não só o Rafael já falou sobre isso, todos nós, né, já falamos sobre a criação da Santa, da nada pensativo que vira Santa em outros episódios. Não só por isso, como também porque, se eu pedir pro Rafa contar a história dele com a Santa, a gente só sai daqui amanhã, o meu desafio vai ser: Rafael, conte a sua história com a Santa Companhia em menos de 7 minutos. Vai. Eu vou conseguir, porque não tem uma história. A minha história com a Santa Companhia é um emaranhado de histórias. É muita loucura. Com cada pessoa eu tenho uma história, com um grupo eu tenho... Vixe, você entende? São muitas camadas. Deixa eu ver, deixa eu sentir aqui nesse aqui agora dessa gravação, qual que vai baixar pra eu registrar da minha... que fique claro, uma das minhas histórias com a Santa Companhia. Minha história com a Santa Cia é uma tentativa de fazer as coisas certas na hora certa. Tem vezes que eu acerto. Tem vezes que eu erro. Então é uma história de muito amor, de muita paixão. Talvez até a paixão sempre como ignitora do amor, porque quando acaba a paixão fica frio, sabe? Sabe quando tem a crise das paixões? Aí você entra na crise da paixão e tal. Então minha história com a Santa é uma história de criação, de resistência, né? Agora o Vitor tá aí de volta, mas no trabalho cotidiano da companhia eu sou o único que tô desde a primeira geração. Depois vem a Ju, há 5 anos, que tá aí também, né? Toda poderosa na música, agora com uma equipe incrível também, junto com ela. Mas é uma história de muita construção, ela ainda tá se escrevendo, eu espero que a gente consiga viver por mais muitos anos, fazendo o que a gente ama, tocando as pessoas, formando público. Uma história de amor. Alô, zoeira, gente. De aventura e de magia. Ai, não pode soltar, Sandy. Ai. Mas assim, a gente já teve... Acho que assim, teve essa pandemia que tá reeducando, né? A gente tá preparando a gente pra uma outra coisa, né? Com essa parada de tecnologia e tal. Mas a gente também já teve um gostinho de viagem, de festival, de teatro fechado. Já teve alguns gostinhos. Então acho que a história da Santa Cia é uma história de me manter... A minha história com ela é uma história de como eu me mantenho vivo. É uma história de como
eu me provoco, de como eu me refaço na forja de Hefesto, de como eu me ilumino pelo raio de Zeus, de como eu entro na loucura das musas, de Baco, de Apolo e qual que é a outra loucura do Chacon? Esqueci. Vai estar aí no episódio do Chacon. São lá os 4 tipos de loucura. Então, nossa, não sei, é tanta sensação e é muito difícil responder isso, porque a resposta cartesiana, né, que mereceria talvez essa pergunta, você já pode conferir em qualquer outro podcast que a gente fala da história da Santa Cia. Porque tá lá, blog, anamnese, os sábados pensativos todos, o Futurice Desumana, né? Acho que assim, posso então aqui falar dessas fases, que eu acho que isso que vai ser interessante pra Era ouvinte. isso que eu ia falar, faz uma linha do Vamos tempo, lá, assim, as que ano que fases. nasceu, o que rolou e Eu vai acho que a rapidinho. ideia, eu acho que a ideia agora é ajudar os nossos futuros a criar a página do Wikipedia da companhia, entendeu? Vai fazer a linha do tempo até agora, daí vai facilitar esse trabalho do futuro. Sim, naquela parte assim, trabalhos, aí abre, tem cada um por ano, né? Então vamos lá, fase embrionária da companhia é uma fase de 2 meses ali mais ou menos, que foi essa criação do blog, nada pensativo, de juntar umas pessoas ali, de postar uma poesia por semana, arrematou numa dramaturgia e vem a abençoada primeira fase da companhia, que durou 1 ano e meio. Ela vai ali de abril de 2014 até agosto de 2015. Nesse 1 ano e meio, o que é que rola? A gente faz os ensaios de anamnese, que teve alguma rotatividade ali entre os Alguma atores, só. né? A gente foi se fazendo. Ah, louco. E no meio desse caminho, até a gente... A anamnese, na verdade, foi o que guiou a gente nesse começo de primeira fase e é o que encerra a primeira fase em 2015. E aí, junto com isso, tinha um quê performativo. Então, a gente fez o Futurice Desumana na Casa das Rosas, que foi onde a companhia de fato estreou, em agosto de 2014, lá na Casa das Rosas, foi chique. Depois disso, o Vitor, por meio dos contatinhos, conseguiu uma reunião com o Alan Seabra, que é o curador da Verve Galeria, e a gente fez 5 sábados pensativos, que eram eventos performativos, cada um tem uma história diferente aí, que a gente pode destrinchar nesse e outros podcasts, a louca. E se encerra na anamnese lá em agosto de 2015, que foi essa primeira peça. Que na verdade acabou mesmo em novembro de 2015, né? Teve essa fase. Porque justamente nesse interim de agosto a novembro, eu como diretor propus a direção da antropofagia. E isso mudaria tudo. Mudaria tudo que a gente está fazendo. E aí, junto com essa primeira etapa, algumas pessoas não vão para a fase Antropofrei, que é a segunda geração. Não vão. E ficam. Só que aí chegam outras. E aí então essa primeira geração da companhia tinha umas 11 pessoas mais ou menos. Aí vem a segunda geração que vai ali de agosto, novembro de 2015 até... o quê? 2017, né? Até os meados ali de 2017. Onde a gente começou a fazer festa. Com essa galera a gente começou a pesquisar antropofagia, começou a fazer festa, começou a pesquisar teatro de rua, antropofagia na rua e fez o experimento ali Antropofrei. Foram 5 apresentações, também de uma dramaturgia embrionária, do que a gente chamava de uma peça manifesto, porque era muito verborrágica, né? Então a gente falava muito, então era uma peça manifesto. Aí em 2017 a gente teve uma primeira crise grande, assim, de grupo, e muita gente saiu, né? Foi aquele momento de encruza, e ficamos em 4. Aí eu acho que é onde começa a transição, 4 não, 5, enfim, ficamos em poucos ali. E aí foi onde começou a transição da segunda para a terceira geração. E eu acho que aqui, essa primeira e segunda geração compõem juntas uma fase que é uma fase talvez um pouco mais amadora da Santa Companhia, eu confesso. Mais embrionária, né? Mais amadora no sentido da paixão, do amor, porque quando vem Cora, que começa um núcleo duro, que já teve uma experiência de dilaceração, de crise, que soma mais um coro de 45 pessoas, que foi uma realização muito maravilhosa para todos nós que fizemos parte disso,
que vem uma terceira geração, que é essa geração do núcleo duro com o coro, né? Com esse coro de projeto somado. E aí esse núcleo duro de 5, ele até vira 13. Essa seria aí uma terceira fase da companhia, que foi a fase Cora Primavera, onde, enfim, teve todas as investigações de Cora a nível musical, teatral, tudo mais. Quando aqui encerra, vem a questão da associação, da gente se entender melhor e tentar se organizar melhor como associação, no meio de 2019, né? Então essa terceira fase aí, fase Cora, é de fim de 2017 até meio de 2019. A de 2019 até aqui, a gente está agora numa fase de realmente... Nós somos um grupo grande, essa é uma característica da Santa Cia. Só que agora o grupo está realmente se formando, é muito bonito de ver. Então nós estamos hoje em dia em umas 20 pessoas fixas aqui, nesse trabalho cotidiano, trabalhando muito, trabalhando num ritmo que o Vitor lá atrás, quando a gente só se via de sábado, sabe que foi o que eu sempre quis, né? Que é um ritmo mais de trabalho mesmo, né? E não de uma coisa, um estudo, não, um trabalho. Então hoje em dia, assim, realmente a Santa é um trabalho pra mim, vivo muito nela, dou muito essa vida. E tem essas fases aí. Então agora a gente está no que seria essa quarta fase, né, o que se segue de Cora, que teve uma pesquisa, que também viveu sua crise, dá para destrinchar melhor ela, mas é que foi tanta coisa ao mesmo tempo, né? Foi a tentativa de uma nova criação, foi a pandemia, foi uma crise em ambiente virtual, foi um monte de coisa juntos, né? Porque também somos muitas pessoas diferentes de muitos lugares. Então, costurar, é disso que as fases são feitas, né? Dessa tecelagem, dessas histórias e do movimento criador. Da gente sacar o movimento e entrar no movimento, porque ele existe, e não é a gente que manda nele, né? Tem que sacar e entrar no movimento. Você entrou, vai indo aqui o Bendita. Agora esse ano tá 1 por semana, doideira, né? Então, tem essa nova fase aí, que é a fase pandêmica, onde a gente também, eu sinto que esse estudo do transmídia, da anotação, do processo, de tudo que a tecnologia pode ensinar para nós. O cinema recorta o tempo, o teatro morre no tempo, né? Ele acontece e ele morre. O cinema não, o cinema recorta ali. E essas são magias maravilhosas que se dançam muito bem juntas também. Mas eu tenho certeza de que quando a gente voltar a fazer teatro, a gente vai voltar com uma outra inteligência, entendeu? Com uma inteligência digna de um início de uma era de Aquário, né? Com um podcast, como um projeto de pesquisa continuado, onde a gente reflete as pessoas de dentro, pensa junto com as pessoas de fora, devora a poesia. Aqui a gente finalmente, no Bendita, né, conseguiu essa coisa de estudar fazendo e compartilhando. Olha só que legal. A gente estuda enquanto grava e compartilha, né? Tipo, grava, estuda e compartilha. Então, é isso. Agora é um momento de muita malhação nossa pra sacar. E atualmente, como é que a companhia está, né? Acho que isso as pessoas não sabem, aí fica esse spoiler. Hoje em dia a gente está dividido em 2 grandes grupos, que é o grupo de direção, o núcleo artístico e o núcleo de produção, né? Digamos assim. A diretora de produção é a Stephanie, que junto com a Fábia, que coordena a produção, tá lá com o Lucas das mídias, tem toda a parte de comunicação. E eu e a Ju somos os diretores artísticos, que aí tem uma galera junto com a gente. A Luísa como preparadora vocal, tem a Lali, diretora de arte, junto com o Matheus e a Amanda. Tem a Ju, que no seu próprio ofício de direção musical, tá com uma equipe de compositores maravilhosos que inclusive fizeram essa trilha que tá tocando aqui atrás, ó, que soltaram aqui, ó. Foram eles que fizeram. Então, agora é essa fase bonita de criar as raízes do limoeiro. Olha só. Voltando às origens, é sobre isso. Sim, Brasil! E é assim que chegamos ao momento mais esperado do Em Santa Companhia. O nosso jogo que nós inventamos. Olha, eu confesso que eu sempre quis jogar esse jogo do lado de cá. Quando eu era mais novo, eu imitava melhor a Marília. Vixe, Marília. Vixe, Marília. Produção, corta isso. Produção, deu ruim. Gente, vamos lá. Bate-bola, jogo rápido. Todo mundo pronto? Vamos. Tô aqui, preparada. Vai. Vocês estão prontas, crianças? Vamos, capitão. Obrigada.
Então vamos lá, como sempre, eu sempre começo falando como sempre pra falar o que a gente fala em primeiro sempre, né? Então o como sempre já virou um como sempre, é um grande Inception. Eu queria muito que desse pra ver a cara das pessoas do podcast, gente. Vamos lá, qual que é a primeira, Demetrio? Eu já tô aqui. A cara do Vitor foi eu ouvindo todos os pensamentos do dia. Já tô aqui. Enfim, vamos lá. Bate-bola, jogo rápido. Preparado. Rafael, praia ou campo? Praia com campo perto. Pizza ou hambúrguer? Pizza. Velozes e Furiosos ou Transformers? Velozes e Furiosos se transformando no Transformers. Meu Deus. Ai, tá ficando clichê já essas respostinhas, mas tudo bem, a gente vai estar aceitando. Tá bom, vai, vamos lá, vamos desafiar mais. Shrek ou Kung Fu Panda? Shrek. O hambúrguer com ou sem picles? Sem dúvida. Uma constelação? Sagitários. A de Centauro. Um filme? Santiago, é o que tá mais fresco agora, do João Moreira Salles. Crítica genética. Um filme, uma série ou uma peça, enfim, que todo mundo odeia, mas você gosta. Amor de Mãe. A louca. BBB. Não, zoeira, gente. Vai, vamos de novo. Ai, não sei. Outra, Vitor. Desculpa, tá muito difícil. Meu cérebro não fez nenhuma conexão, juro por Deus. Temos a primeira desistência do jogo. Vamos pra próxima. Rafael. Demetrio ou Vitor? A louca! Não precisa responder. Brasil, vamos encerrar então. Rafael, o momento da verdade. Cerveja ou vinho? Está tudo dito. Fica o meu sacarrolhar pra vocês. Nada foi dito, tudo foi falado. A gente sempre pede pra pessoa entrevistada contar uma história ou uma lembrança, alguma coisinha, um chance de você com a Santa Companhia, ou da Santa Companhia com você. O que importa é o amálgama. Bom, tem uma história necessária pra toda pessoa. Se você entrar no site da Santa Cia, você vai ver lá o ovo em cima de uma tartaruga. Tudo ali é um papiro. Já sei. Aquilo tudo ali é um papiro, né? Aquilo tudo ali é um papiro. Então você tem uma onça na banana, Dionísio fumando um beck ali e tal. E a gente tem também uma galinha com o cu pegando fogo, correndo pra cima e pra baixo. Ali. E eu vou contar a história deste símbolo, código da galinha. Lá em 2015, a Santa Companhia era formada basicamente por 2 nichos escolares. Hoje em dia não mais, mas naquela época era basicamente Macunaíma e Unesp. Né? Éramos estudantes desses 2 lugares. E aí tinha a galera do Macu, que era com toda modéstia um pouquinho mais recatada, e tinha o pessoal da Unesp que tava, né, só universitário, vamos descobrir, tal, querendo radicalizar. E a galera da Unesp também tinha uma pauta bem vigente, assim, na vida pessoal, que era na vida pessoal e social, né, porque evidentemente isso é uma pauta coletiva, que é a pauta vegetariana, a pauta vegana, enfim. E aí, num desses sábados pensativos, que era aquelas performances lá que eu mencionei, a gente... O último, né? Talvez pode citar. Inclusive, a gente escolheu o tema fauna. E o fauna assim, a gente sempre contava pro dono da galeria tudo o que ia acontecer antes, né? Só que o fauna não era só um sábado pensativo. O fauna era um evento dentro da finissage, né? Então era um evento dentro de um evento maior, com todos os artistas da exposição, não sei o que. No primeiro andar, a gente sempre começava na Praça Benedito Calixto, voltou no primeiro andar, uma coisa leve, tranquila, assim, tinha uma menina fazendo um cachorro, a outra fazendo gato, a outra contando histórias pra barata, um pianista ao piano, sabe assim, uma coisa assim, um garçom passando, um food truck na porta... Essa cara, só que a galeria ela tinha um subterrâneo, e aí na porta fechada, era uma porta de vidro opaca assim, fechada, você não via o que tinha do lado de lá, tava escrito assim, bem-vindos ao Matadouro. E aí o Vitor abria a porta de jaleco, peladão assim, só com o jaleco aberto, um cutelo na mão, e aí ele mediava, né, entrava assim um pessoal com ele descia, aí tinha estações do Matadouro, a primeira estação era a estação de testes com maquiagem. Que aí a gente tinha ali o Palma e a Letícia Junqueira ali que ficava fazendo teste de maquiagem nos bichinhos de pelúcia, uma coisa um pouquinho mais leve.
E quando virava, assim, tipo, pensa, né? Você tá aqui lá, pensa que você tem o olho de câmera, né? Você tá ali olhando, aí você vira assim pra direita. Tinha uma mina pelada, que é a Vitória ali, que era vaca. Então ela tinha um chifre, ela tava com as mãos amarradas no teto, tinha um alface ali pra ela comer, que ela ficava tentando comer. E todo o corpo dela com os desenhos de corte bovino, né? E aí o Vitor ia lá com o cutelo e falava da maminha, da costela, de tudo, né? Todas as partes ali. Até que chegávamos na terceira estação, que não era a última, mas é que depois dali, né, o que acontecia depois dali não interessava mais, assim, basicamente, porque ali era onde reside o ponto, né. O Raul fazia a galinha, e essa foi a ideia que originou todo o Fauna, né, então assim, o Raul chegou 3 horas antes da performance. Ai, Raul, desculpa te expor, mas é que eu acho que essa é uma boa história, assim, você, pra mim, hoje é um grande psicomago aí da Santa Cia. Foi quando a gente começou a radicalizar um pouquinho, assim, a linguagem. Chegou 3 horas antes, fez a tchuca, enfiou 3 bolinhas de ping-pong, mantada de vaselina lá dentro, só que assim, o cara é vegetariano vegano, então já é uma bosta mais fibrosa, né? E aí na hora que ele tava lá, que o Vitor falou, quando a galinha bota ovos. O primeiro ovo que a galinha botou, mas desceu um toleiro de merda, assim, junto. E aí, tinha um quadro atrás dele, que a merda não respingou no quadro, né? Porque foi uma merdinha também, não foi nenhum desastre. Mas a autora do quadro estava na frente dele. E era a orientadora de mestrado do dono da galera. Isso assim, a pessoa. E aí aquele cheiro começou a pegar, sabe? Assim, depois ia pra quarta estação, que era eu, fazia um porco, eu ficava comendo uma alface não lavada, eu tinha uma coleira. Aí o Vitor me arrastava, aí terminava com o porco assim orando em referência a um porco do Tibete. Teve um porco no Tibete que fugiu do matadouro e achou um templo e ficou rezando. Aí depois os açoitadores acharam ele lá, tá? E aí no final de tudo isso a Caia, né, uma pessoa icônica da Santa Companhia, da história da Santa Companhia, ela tava lá de churrasqueira com George Foreman e servia uma tábua de frios, né, com mortadela, presunto e um bifinho, um frango grelhado. Aí ficava aquela bandeja de frios com aquele cheiro de merda, né? Só que aí as pessoas começaram a sair, começaram a gorfar, sabe assim? Começou a alfinissagem e foi pro saco, sabe assim? Mas ali nasceu alguma coisa, e eu acho que isso que é muito bom, né? Eu lembro que metade da Santa Cia, e eu inclusive, tinha ficado muito bolada, a outra metade tinha ficado muito alegre com o resultado, assim, foi uma questão bem, né, bem difícil. Mas ali nasceu uma coisa muito massa, assim, que permitiu depois a gente, inclusive, né, ir pra outros lugares. Essa história é muito boa. Meu Deus, essa história é muito boa. E assim acabou. Depois de 2 dias, o dono da galeria, ao invés de me marcar uma reunião, ele sabia tudo que ia acontecer. Ele só mandou uma mensagem assim falando, acabou. Porque assim, né, vamos dizer que os foram comidos, provavelmente depois desse dia, né? Vamos dizer que na verdade quem acabou foi a gente, né? A gente acabou antes dele acabar. Bom, e é assim, com esta cachoeira de merda, que encerramos este Em Santa Companhia. O Rafa queria fazer algo antes de encerrar, o espaço tá aberto, amigo. Na verdade, depois dessa, fica só 2 frases que Madame Vitor aqui me ensinou. Olha, vamos ver. A primeira, que você falou cascata de merda. Então, assim, tem a primeira... Essa talvez tenha sido vida, mas é falando merda que você aduba a vida. E a segunda é a expectativa é a mãe da merda. Olha então, só. se há uma cascata de merda, é porque com certeza houve uma cascata anterior, um riacho de expectativa, entendeu? Um afluente de expectativa. E vou falar, essa frase foi do teatro pra mim. Foi numa das primeiras aulas de teatro que eu fiz da escola. Minha professora Flávia Garrafa falou isso e pra mim na 7ª série eu falei, meu Deus, uma professora falou um palavrão. Só que essa frase ficou em mim e eu carrego ela até hoje. A expectativa é a mãe da merda. Antes só da gente realmente fechar a cabaninha, eu queria, aqui então, já que você falou da Flávia Garrafa, eu queria pedir uma licença aos editores e aos ouvintes para me alongar um pouquinho só mais nesse episódio, mas eu queria fazer um agradecimento, já que falamos da minha trajetória de teatro, queria fazer um agradecimento a Marielle Seconello, ao Tuna Cerzedelo, a Ariane Moulin, a Daniele Farnese, a Renata Lada, a Silvia de Paula, o João Otávio, que já entrou para a eternidade,
ao Eduardo de Paula, à Renata Câmila, ao Beto Marcondes, ao Denilson Marques, ao Adriano Cipriano, à Mônica Grando, ao Zé do Neves, ao Lucas de Luca, ao Reginaldo Nascimento, a Calaça Lemos, o Rafael Carvalho, o Carlos Leroy, a Flávia Coelho, a Milena Filó, Lúcia de Leles, Ariel Moche, Fábio Jerônimo, Wagner Sintra, Carminda Mendes André, Paco Abreu, Li Taylor, Lilian Vilela, Kátia Godoy, Betinha, Rita Berti, Vinícius Torres Machado, Mariana Martins, Renato Iru, que é o Renatinho, o Omar Cury, a Vani Storoli, o Fernando Quinas, o Pedro Haddad, o José Manuel, Carol Abreu, o Pio Santana, o Estênio Garcia, o René Piazentin, por toda a minha formação teatral, que foram grandes pessoas aí, que a nível institucional, né, na minha graduação, a nível técnico, no Teatro da Escolinha, todos me formaram para eu estar aqui hoje e para cumprir a questão do destino. Eu queria muito deixar meu agradecimento aos mestres, alguns que estão na eternidade, outros que ainda estão vivos. #compartilhe teatro. É isso, Brasil. O Em Santa Companhia fica por aqui. Eu agradeço muito a presença do Rafa, nosso convidado de hoje. Agradeço muito a quem está nos ouvindo até agora, até essa hora da noite, a louca. E agradeço ao Vi também, minha amiga, minha mais que amigas friends, que tá aqui fazendo esse programa comigo. E é isso, gente, eu me despeço, até a próxima. Muito obrigada, Rafa, muito obrigada, Bi, e um beijo. É isso, então a gente fica por aí, agradecendo todo mundo que está nos ouvindo. O Bendita tem episódio novo toda semana, então podem ficar ligados. Um beijo. Este podcast é uma produção da Santa Companhia, com as vozes de Demétrio Abraão e Vitor Marques. Nosso convidado é o ilustríssimo Rafael Abraão. A direção de Radiofusão é de Pedro Coentro. A direção geral é de Rafael Abraão. A direção musical é de Juliana Gotts. A direção de arte é de Laís D'Amato. A edição, a mix e a master é de Pedro Coentro. A composição e execução da trilha sonora é de Rodrigo Zanettini e Álvaro Putarelli. O design é de Matheus Teixeira e o motion design é de Ricardo Raposo.